Olá, eu sou Carla Macedo e estou aqui para ajudar engenheiros e arquitetos a implementarem o BIM. Aqui no nosso canal, a gente tem esse quadro de hoje, que é o quadro BIM na Prática, onde a gente procura, de alguma forma, trazer as novidades, né, aquilo que é possível a gente mostrar, quais são os pulos dos gatos para a gente poder trabalhar com ferramenta, e nós estamos falando especificamente dos pilares do BIM, que é ferramentas, aplicação de ferramentas. E com isso, hoje, nós convidamos aqui o engenheiro e professor e o meu grande amigo, Daniel Pinheiro, para contar para a gente um pouquinho qual é as rotinas que ele está usando para migrar do CAD para o BIM, né? Oi, Daniel, seja muito bem-vindo. Muito obrigado pela sua disposição, né, de mostrar para a gente aí as coisas interessantes que você está fazendo, essas coisas que minimizam o trabalho, né, dessas nossas ferramentas de BIM. É bem legal os trabalhos que você vem desenvolvendo, vem te dizendo assim que eu fico, assim, como amiga, né, como colega, a gente percebe como você evolui, né, não só você, como toda essa turma nossa, é uma turma muito, assim, inteligente, né, delicada, e a gente vê cada vez coisas mais fáceis de ser feitas para a gente usar as ferramentas e melhorar a nossa produtividade nos softwares, que não são perfeitos para instalações, né? Nós de instalações sofremos muito com softwares BIM de forma geral, sempre, né? Instalações sempre é o gargalo, né? Porque é muito detalhado e quando a gente fala de elétrica piorou, né? Então, Daniel, gostaria que você contasse para a gente aí um pouquinho de quem é você, se apresenta aí, para depois a gente começar a falar um pouquinho dessas suas possibilidades. Maravilha. Pô, então, bom dia de novo para todo mundo. Bom dia também, Carla. Muito obrigado pelo convite, né, por estar participando aqui. E falando um pouco de mim, eu sou engenheiro civil, né, formado na Bahia, na Universidade Federal do Vale do São Francisco. E, por curiosidade, eu não comecei fazendo engenharia civil, né. Fiz engenharia elétrica primeiro, fiz 3 anos e meio, mais ou menos. E aí resolvi mudar de curso depois para engenharia civil, para, enfim, me formar, né. E vim para BH para fazer uma especialização aqui na UFMG, na arquitetura, não na engenharia civil, mas ligada a sistemas tecnológicos, né, área de tecnologia aplicada ao ambiente construído. E finalizando a especialização, entrei recentemente no mestrado na mesma instituição, né, na Escola de Arquitetura também, e aí minha linha de pesquisa hoje é com BIM, né. Mas aí, no caso da minha linha de pesquisa, o BIM ele não é o método, ele é objeto de pesquisa. E aí eu uso um outro método, que é ligado às ciências sociais, né, não envolve tanto a parte de tecnologia da construção, porém envolve um pouco da parte da computação, porque lá a gente usa, a minha linha de pesquisa envolve teoria dos grafos, né, que é uma linha de pesquisa que já mexe um pouco com a parte de computação. E ainda falando em computação, eu estava até recordando outro dia que durante a faculdade eu tive a oportunidade de participar de um projeto de extensão, né, justamente com o pessoal de computação, né, ligado ao departamento de computação. E que na época a gente trabalhava com software público, né, que é uma iniciativa que eu não sei como é que anda hoje ainda, mas eu sei que o governo, né, o governo nacional federal, né, tem essa iniciativa de disponibilizar softwares gratuitos em plataformas online para diversas soluções, inclusive para a nossa área da construção civil. E aí é uma coisa que eu sempre tive um pouco de afinidade, assim, sempre gostei de mexer, né, sempre fui curioso. Então me considero uma pessoa curiosa e aí hoje trabalho, né, com BIM, e aí meu foco hoje é tanto a parte de docência, né, a parte acadêmica, mas também a parte de map, né, que aí foi justamente onde a gente se encontrou, se conheceu aí, né, Claro. nesse mundo, né. Verdade. E aí é isso aí, o resumo geral é esse. Pois é, então, sim, contando legal essa trajetória da sua vida, né, bem interessante essa questão do ensino, né, quando a gente se aplica ao conhecimento, tudo desenvolve, né, e interessante que você conversou de elétrica, depois passou para civil, foi fazer mestrado, especialização na arquitetura, né, Arquitetura. Mas isso mostra que não é o nome, né, não é o nome da cadeira que coloca os assuntos que a gente está trabalhando e acaba que a gente é integrado, né. Isso a gente fala, né? Porque o cara fala assim, arquiteto, engenheiro, não interessa. Interessa que os assuntos estão sendo discutidos e a oportunidade a gente entra onde ela está. Né? É o que você falou. A oportunidade foi lá na arquitetura e foi lá que você entrou. Se tivesse a oportunidade lá na engenharia, você teria entrado na engenharia. E também. Essa é a questão. E realmente, quando a gente é profissional e trabalha na docência, é interessante a gente chamar essa atenção porque tem um desenvolvimento diferente, né? Porque tem um desenvolvimento de crescimento mesmo do software, não da aplicação só,
mas de procurar melhores soluções, e essa é a pegada hoje, né, com essas inovações tecnológicas que mudam toda hora e que nem sempre chegam para a gente dentro das normativas, daquilo que é exigido no nosso país, porque vem de softwares internacionais, e aí tem que fazer uma série de adaptações, e poder puxar isso da docência é realmente uma coisa bem interessante. Mas vamos lá, né? Pode falar. É isso que esse gancho que você falou, eu acho interessante, que foi uma coisa que eu sempre quis, busquei assim na vida profissional, de estar agregando tanto a academia como o lado profissional, né? Eu acho que tem que estar junto. A gente não tem que se desgarrar, desgrudar, né, de um deles, porque eles têm que caminhar sempre se complementando, né? Então não é tão simples, é um pouco árduo, mas eu faço questão de estar bebendo um pouco das duas fontes ali, porque eu acho que eles se ajudam, se complementam, né? Acho legal. Eu sei bem o que você está falando, porque eu sempre vivi isso, né? Nos meus 30 anos de Exatamente. profissão, eu sempre estava com o pezinho, sempre fui professora, sempre estive na área profissional, e eu acho que isso engrandece o professor, né? Porque o professor, quando ele é um professor também experiente da parte prática, não só da parte da teoria, isso engrandece o crescimento não só dele, como também dos seus discentes, né, dos seus alunos, eu acho bem legal. Mas, Daniel, você está aqui hoje para contar para a gente aí as suas experiências aí que você está mudando, né? Conta para a gente um pouquinho, então, do que você vai falar, e aí, se você quiser, eu já ponho na tela a hora que você falar. Beleza. Pode pouco, eu já vou contextualizando um pouco com o slide aqui, né, que eu preparei. Ok, tá aí. Pronto, já está na tela. Maravilha. Então a ideia é de mostrar um pouco hoje, eu vou ficar um pouco de lado, tá? Mas só para poder ver melhor aqui. Então a ideia é de mostrar um pouco o uso, né, do Dynamo, né, que, enfim, uma solução que hoje está integrada ao Revit, né, e mostrar a aplicabilidade dele ao uso do Revit, nesse caso o Revit Map, né, então para projetos de instalações em geral, que tem sido um pouco do meu foco, né, de trabalho, assim, de estudo nos últimos tempos. Então, antes disso, deixa eu voltar aqui, fazendo uma propaganda, né, um jabá aqui. Claro. Recentemente, então, eu acho que tudo nasce de uma dor, né, Carla? Pelo menos assim, eu vejo que a nossa cadeia, né, a nossa indústria da construção tem várias dores, e foi uma coisa que estava, né, me acometendo, que era justamente a dor de estar trabalhando numa área em que, apesar de muita informação, né, eu não encontrava pessoas próximas que pudessem, enfim, reunir, né, toda essa coisa, né, e via também algumas iniciativas pontuais em regiões do Brasil que não se comunicavam. Então, muita gente meio que fazendo coisas iguais e não conversando entre si. E aí foi o motivo pelo qual eu busquei o Fábio, né, que é uma referência aí, nacional e internacional na área de Revit Map, autor de livro, enfim. Busquei o Fábio justamente como uma iniciativa, buscando a iniciativa de reunir essas pessoas, né? E aí também, como comentei isso com a Raoni, enfim, a gente se reuniu, né, nesse propósito de fundar um grupo, né, que hoje é o Brasil Revit Map User Group, que é o grupo que a gente se reúne no WhatsApp, né, e, enfim, que a gente reúne esses profissionais aí no Brasil. Temos pessoas de fora do Brasil hoje também, o grupo acabou crescendo rápido, e foi uma felicidade ter o grupo reconhecido recentemente pela Autodesk, né, como um grupo, enfim, que faz parte da rede aí da Autodesk, que é a desenvolvedora do Revit, né, e, enfim, o grupo é aberto, a gente ainda tem vaga, são limitadas as vagas, né, com base no número de vagas do WhatsApp, mas a gente tem tido, então, aqui, como eu coloquei no slide, a gente tem tido atualmente alguns meetups quinzenais, né, e o Fábio, ele sempre coloca esses meetups lá no canal dele do YouTube. E também a gente tem, então, discussões sobre boas práticas, né, de uso do Revit Map, e discussões mais amplas também, em relação a outros softwares com foco em instalações, e também fluxo de trabalho em BIM, né, então a gente discute muito essas questões, né, de como cada um trabalha, de quais são as melhores formas de trabalhar. Temos discussões técnicas também, né, e aí você também sempre contribui lá, né, nesses aspectos. E dúvidas, é claro, também, né, de uso do software, e o que é muito importante, muito legal, que é esse networking, né, que é integrar. Tem gente de Cuiabá, tem gente de todos os lugares do Brasil hoje, isso é muito legal. E, enfim, do Sul também, enfim, de todas as regiões, né. Oportunidades de trabalho também, que é legal, e acaba que a gente tem um repositório de famílias, né, de rotinas também, e de informações que a gente hoje usa o Slack. Então, só fazendo um pouco, mostrando um pouco, né, de como isso hoje, pelo menos para mim, assim, tem se mostrado um ambiente muito produtivo, né, de muita discussão interessante sobre o tema do Revit. Então, para quem trabalha nessa área, para quem tem interesse, então fica o convite aí para se juntar a gente e
corre porque tem pouca vaga. É isso aí. E é um trabalho bem legal, né? As discussões são muito ricas, né? E todo mundo cresce junto. Exatamente, é isso aí. Mas beleza, vamos lá. Então, antes, né, até trazendo um pouco dessa coisa acadêmica, eu sempre gosto de entender por que eu estou fazendo as coisas, né, de onde que parte, né, a base teórica. Então, eu trouxe rapidinho aqui um slide para mostrar sobre essa questão da produtividade, né, que eu acho que é a dor que me levou a tentar aprender Dynamo, tentar trazer um pouco da programação, mesmo que a nível muito básico, muito simples, né, a gente já consegue ter ganhos muito relevantes, né, justamente porque por isso que eu estou mostrando aqui, né, que são essas pesquisas, a primeira do professor Sérgio Leusin, né, que é autor de vários livros e trabalha muito, faz uma grande contribuição, né, para todo esse ecossistema BIM nacional, e apesar de não ser uma pesquisa tão recente, ser de 2008, eu gosto muito dela porque ela mostra a nossa indústria da construção com relação a outras muito comuns, né, num gráfico unificado, e a gente pode observar aqui que a nossa indústria ela fica, em termos de produtividade, muito aquém, né, de outras indústrias muito comuns no nosso dia a dia. E isso mostra o quanto que a gente ainda tem que evoluir, né, tem um espaço aí para a gente desenvolver, para alcançar outras indústrias e trazer uma pesquisa mais recente, essa é muito famosa, né, da McKinsey, que mostra como a digitalização no nosso setor também, ele fica muito abaixo de diversos outros, né, só perdendo então para a agricultura e para a caça, e nessa pesquisa que eu retirei esse gráfico, uma pesquisa feita pela USP, né, comenta-se que no Brasil não se sabe se realmente a agricultura ela ainda está atrás da construção, porque ela já se industrializou, já se digitalizou bastante, então esse gráfico talvez no nosso país seja ainda um pouco mais desfavorável para o nosso setor. E aí eu trago os principais fatores, né, dessa pesquisa, né, que é do professor Sérgio Leusin, que mostram alguns desses fatores, então dentre eles a baixa qualificação dos profissionais envolvidos e o baixo investimento em pesquisa e desenvolvimento. E o que eu queria destacar aqui, que é justamente a ausência de investimentos em modularização, e aí a gente pode observar hoje um grande movimento, né, nesse aspecto, e destacar algumas empresas a nível nacional que têm trazido uma contribuição muito grande, né, nesse sentido, como, por exemplo, a Brasil ao Cubo, a Hack Engenharia, a TecVerde, que são empresas que mostraram, né, como a modularização, enfim, como o uso de boas práticas e boas soluções podem trazer ganhos muito consistentes, principalmente agora, né, nessa nossa época em que tivemos obras emergenciais de hospitais e que essas empresas, enfim, se destacaram por utilizar essas tecnologias e mostrar que isso realmente funciona, né. E aqui também gerenciamento, implantação, ou melhor, e implantação de sistemas de TI, que é justamente essa pequena parte que eu queria mostrar aqui um pouquinho, ainda a nível muito incipiente, introdutório, né, mas que já traz muitos ganhos, justamente porque a gente é carente disso. E, por fim, as outras duas, a pouca utilização de sistemas de planejamento e as altas taxas de desperdício, mas aí não vou me prender muito a esses outros dois fatores. Ok. Beleza, então vamos lá para o Dynamo. Eu só falar um pouco do Dynamo, né? Então, eu te retirei dessa pesquisa feita na Suécia, que a primeira versão do Dynamo foi em 2011, e ele foi desenvolvido pelo Ian Kelg, que está aqui a foto dele à direita, e uma coisa legal de falar é que o Ian Kelg, ele não é engenheiro, não é arquiteto, ele é artista plástico, né? Então isso mostra como não necessariamente alguém da área, né, precisa estar né, envolvido 100% na área acadêmica, dentro da ciência da computação, do sistema de informação, para trazer um novo desenvolvimento. Claro que precisa de muito conhecimento, né, e se debruçar no tema, e eu não estou dizendo que ninguém precisa fazer faculdade para isso, é importantíssimo ter essa base teórica, isso ajuda muito, mas não necessariamente é uma barreira. A gente vê que muitos profissionais de TI hoje são autodidatas, né, não possuem sequer formação profissional e contribuem de forma, né, muito profunda. Sensacional, Pois é. Então, esse exemplo é legal de falar. E, enfim, o Dynamo é uma ferramenta de programação visual, e a programação visual também não é um tema novo, né? Eu recentemente estava vendo até uma palestra do professor Rogério Lima, que ele comenta que a programação visual nasceu na década de 70, né? Então, olha só, quanto tempo que já tem, né, que a gente já tem essa solução desenvolvida, e temos outros softwares, né, outras soluções, na verdade, né, que o Dynamo se utilizou como base, como, por exemplo, o Grasshopper, que é uma solução para o Rhino, né. Então a gente tem outras soluções que influenciaram, por exemplo, o desenvolvimento do Dynamo, e recentemente a gente teve o Paran-O, que é uma solução para ArchiCAD, o Dynamo é para Revit. Isso mostra como o setor tem se debruçado em prover soluções semelhantes que
favorece justamente o ganho de produtividade. E é legal de falar que o Dynamo, ele tem um código aberto, então o código dele está todo disponível no GitHub, né, que é um repositório de código web. E uma das coisas mais poderosas que eu vejo no Dynamo é que ele tem acesso à API do Revit. Então, isso que traz todo esse ganho, que traz essa possibilidade de customização do software. Então, pega o gancho que você falou no começo, que não existe, claro, essa ferramenta que vai ser perfeita para todo mundo, que todo mundo vai poder utilizar e não vai precisar mexer em nada. Ela vai vir lá de prateleira, a gente compra, instala e usa. A gente precisa, né, ter essa customização possível, e é uma coisa que eu vejo que é tendenciosa, que a gente passe a utilizar o software não pelo que ele oferece, mas pelo que ele permite, né, se customizar, se adaptar à nossa realidade. Então, acho que essa é a grande vantagem do Dynamo, porque ele tem acesso direto à API do Revit. Aqui eu trago um exemplo, né, de como é que funciona basicamente a programação visual. Então, a gente tem alguns nós, a gente tem dentro desses nós um código, né, que, enfim, realiza um processo, automatiza um processo, e a gente tem os inputs e os outputs, então as entradas e saídas, e a gente tem os fios, né, que fazem a interligação da informação entre os diferentes nós. Beleza? Vou passar mais um pouquinho. E já falando diretamente dentro do Dynamo, vou pular para ele já já. É importante a gente ter um fluxo de trabalho padronizado, né? Então, definir quais são os nós que a gente vai utilizar e alinhar esses nós visualmente, criar notas. As notas são importantes para a gente poder identificar quais são os nós customizados, os de pacotes, que são soluções feitas por terceiros que a gente pode trazer para o nosso projeto, né, para a nossa rotina, e isso ganha tempo. Criar grupos, né, integrados de nós, definir cores também por grupos. Então, isso é interessante. E, por fim, uma coisa que acho muito importante também a gente entender e utilizar é criar fluxos escaláveis, né, rotinas escaláveis. Então, eu posso usar uma rotina para um prédio, posso usar uma rotina para uma casa, posso usar para diversas tipologias diferentes, e isso me permite, então, não ter um retrabalho de estar criando rotinas para que fazem apenas uma coisa, uma solução específica. Eu acho que é importante a gente pensar, né, em termos de escalabilidade aí, quando a gente está criando uma solução, seja um software ou seja uma rotina. Então, vamos deixar um pouco de teoria, né, e vamos para a prática. Claro. E na prática, vamos pular aqui para o Revit. Eu deixei essa amostra de projeto, né, que é um pedacinho aqui de um pavimento tipo de um edifício, e a ideia é mostrar justamente como a gente consegue importar famílias, ou melhor, trazer, né, blocos de CAD. Eu estou com o CAD aqui aberto também. Deixa eu tirar essa linha, beleza. E eu exportei, então, aquele arquivo que vocês estão vendo aqui do Revit, né? Se eu for aqui na planta baixa, eu exportei esse arquivo para o CAD, e a gente observa que é possível exportar, né, por EWG. Eu poderia também conceber um projeto diretamente no CAD e exportar essas famílias para o Revit, né? E isso é poderoso justamente quando a gente está realizando um projeto piloto, né, para essa migração, essa implementação BIM. Então, o projeto piloto, ele geralmente se baseia num projeto que já foi feito, né, pela empresa, ou por um projeto que tem um prazo maior de entrega, e aí geralmente as empresas migram do CAD, né, para o BIM. Então, essa é a possibilidade, né, geralmente, é mais comum. Então, a ideia é que a gente, né, traga menos trabalho braçal, né, trabalho repetitivo nessa tarefa. E a ideia do uso do Dynamo, deixa eu voltar aqui para o Revit, beleza, é justamente simplificar esse processo. Então, eu exportei essa planta aqui para o CAD, e observem que eu não coloquei as caixinhas octogonais aqui no meu projeto, né, de propósito, justamente porque são esses blocos do CAD que eu quero trazer como famílias aqui para o meu projeto. Então, vamos lá. Aqui dentro do CAD, a gente vai usar um comando que vai realizar a exportação, né, dos dados que a gente tem no nosso projeto. Então, eu estou usando o comando Data Extraction. E, então, apertando Enter aqui, a gente tem 8 passos para a gente seguir. Eu vou dar uma acelerada, não vou me prender tanto aos passos, para a gente poder mostrar as outras rotinas. Qualquer coisa você pode interromper, tá, Carla? Você pode... Tá certo, sem problema. Então, vamos lá. Eu vou criar uma nova extração de dados, né, aqui no meu arquivo. Ele vai me perguntar se eu quero gerar enfim, utilizar, né, uma base de dados. Eu vou sobrepor até que eu já criei aqui como teste, dados mesmo, ok. Vou salvar por cima, beleza. E vou dar sequência. Ele vai então gerar aqui esse repositório nessa janela com todos os blocos que eu tenho dentro do meu arquivo de CAD. Então, aqui não tem muito, eu não encontrei uma forma mais inteligente, mais rápida de fazer, é manual. Eu preciso definir quais são os blocos que eu quero levar para o meu projeto, né? Então, eu vou organizar aqui primeiro por objeto, e vou procurar então aqui as minhas caixinhas, as minhas caixas octogonais, né? Vamos lá, deixa eu encontrar aqui o ponto de luz.
Aqui estão elas. Então eu tenho aqui, né, PVC corrugado laranja, caixa octogonal reforçada. Então a ideia é retirar todas os outros blocos que eu não quero, né? Então eu vou pegar aqui eles, os que eu não quero, e vou marcar aqui. Ele demora um pouquinho, mas desmarcou. E vou fazer isso com os demais que estão abaixo. Então vou selecionar todos e vou desmarcar. Não quero levar esses blocos, né, do CAD para o Revit. Ele vai pensar um pouquinho, vai demorar um pouquinho, porque são muitos mesmo, mas ele vai desmarcar já já. 3, 2, 1... Foi. Então, ok, é importante a gente certificar, né, que a gente está levando apenas os blocos que a gente realmente quer. Então eu sempre volto para olhar se eu peguei as caixinhas aqui certas. Então tá certinho, né? Peguei todas as caixas octogonais. Ok, beleza, certinho. E next. Então aqui a gente vai definir quais são as propriedades, né, quais são os dados que eu vou utilizar para realizar essa exportação. Então aqui eu vou retirar, né, os dados que não me interessam, eu vou deixar só os dados geométricos dos blocos, e nesse caso o que me interessa são as posições X e Y, né, desses blocos dentro do CAD. A posição Z eu não vou utilizar justamente porque, por uma escolha própria, né, eu posso definir esse ponto Z lá no meu projeto, dentro do Revit, a partir de um nível, né, que já foi, enfim, concebido pela arquitetura. Então eu vou retirar os dados que eu não quero, vou deixar só os dados X e Y, e vou dar sequência aqui a esse processo, e ele já vai gerar para mim aqui uma amostra de um arquivo que se parece muito com a planilha, né, uma planilha, na verdade, que eu vou exportar para o Excel, justamente para poder fazer essa captura desses dados dentro do Revit. Então, ele me traz aqui o número, né, um contador, o nome do meu bloco, a posição X e a posição em Y. São justamente as informações que eu preciso. Vou, de novo, dar continuidade, e aqui, clicando nessa opção de gerar, então, né, esses dados para um arquivo externo, eu vou definir que eu quero levar para a minha área de trabalho e vou sobrepor aqui esse arquivo que também eu já tinha deixado pronto, justamente com esses dados, e vou dar seguimento. Clicando aqui, então, em Finish, ele vai gerar esse arquivo. Eu vou voltar aqui, vou abrir esse arquivo que ele gerou em Excel, e a gente vai conferir, né, como estão as informações. E aqui é interessante de comentar que eu deixei como entrada, né, dados de entrada, a coluna, né, tanto da posição X quanto da posição Y relacionada enfim, ao bloco do CAD aqui no Revit. Tá? Então vamos pular aqui para o Revit, está tudo certinho, os dados que eu preciso estão aqui, e vindo aqui na aba gerenciar, eu vou abrir um reprodutor do Dynamo. Então é importante a gente só observar que as caixinhas realmente não estão aqui, né, e aí elas vão ser colocadas com base nessas coordenadas, e eu vou mostrar por que, né, que essas coordenadas, enfim, funcionam, né, e como que elas funcionam para serem importadas aqui. Não é simplesmente pegar qualquer arquivo de CAD, isso precisa ser mapeado também, rastreado, senão não vai funcionar. Então aqui está a rotina, né, de inserir famílias do CAD, e eu vou editar aqui os dados de entrada. Então eu poderia ter colocado N dados de entrada diferentes, então nesse caso eu defini esses por questão de uso mesmo no dia a dia, né, são os dados que eu precisava. Então o primeiro dado que a gente vai utilizar é justamente a planilha, né, que a gente acabou de exportar do CAD. Então aqui está ela, deixa eu vir na área de trabalho, aqui está a planilha. Eu vou definir qual a família, né, que eu tenho no Revit que eu vou inserir nesses pontos, e também qual plano, ou melhor, qual nível associado, né, que essas famílias serão inseridas. E com base nesse nível eu vou definir a altura, e aqui eu deixei menos 20 centímetros propositalmente porque eu sei que essas famílias que eu estou utilizando, elas já têm por padrão uma altura de 2,80, e como eu preciso que elas fiquem faceando, né, aí a face inferior da laje, né, eu já fiz esse cálculo, já defini a altura previamente aqui, assim como as colunas. Então eu sei que lá no meu arquivo de Excel a coluna X é a coluna 2 e a coluna Y é a coluna 3. Então aqui estão os dados de entrada, e aí então, rodando a rotina, a gente vai ter a inserção, como vocês podem ver aqui, né, de todas as caixinhas octogonais em todo o projeto. Então, claro que, repetindo, isso aqui é apenas um exemplo, né, de alguns apartamentos, mas imaginem então eu ter um projeto muito maior, né, com, enfim, diversas caixinhas, e quando a gente está fazendo essa migração, é importante que a gente saiba como colocar uma ou duas, né, não precisa a gente colocar uma caixinha, enfim, 100 vezes, porque esse é um trabalho que não agrega, né, não agrega tanto no intelecto, então a gente pode se dedicar a um tempo de fazer outras coisas, e deixar que o Dynamo, né, enfim, trabalhe para a gente nesse sentido. Então isso é legal de mostrar, eu poderia ter feito isso, inclusive, também com as caixinhas aqui, enfim, de tomada, de interruptor, da mesma forma. Né? Inclusive também com os conduítes, né? Dá para a gente fazer isso com diversas famílias. Claro que a rotina não seria exatamente igual se a gente fosse utilizar famílias de sistema, né? Que nesse caso seriam os conduítes,
Mas utilizando famílias carregáveis, a rotina, sim, ela pode ser reciclada justamente porque eu posso definir aqui a família já como um dado de entrada dentro dela, né? E quando você roda a rotina, né, Daniel, você, pelo que você está falando, você vai inserir as caixinhas nos lugares específicos que estavam no projeto em DWG. Exatamente, aí legal você comentar isso, porque eu preciso também mostrar como, né, que eles se comunicam nesse aspecto, né, como que eles são colocados nessas coordenadas aqui. Então o Revit, ele tem 3 pontos, basicamente, né, de localização, né, não 2, como são mostrados aqui, mas sim 3, e o terceiro é o ponto justamente que a gente utiliza para se comunicar com outros softwares, nesse caso, inclusive com o AutoCAD. Então a gente tem aqui o ponto base do projeto, né, que é um ponto que existe apenas dentro do Revit, tá? Ele não é exportado para outros softwares. A gente tem também um ponto de pesquisa, deixa eu pegar ele aqui, pronto, ponto de pesquisa, né? Que é justamente o ponto que se refere ao georreferenciamento, né, a geolocalização do projeto. Então é a localização do projeto no mundo, né? Então esses dados eles são georreferenciados. E aqui dentro, o Revit não mostra, mas a gente tem um terceiro ponto, né, que é o ponto interno, e que é justamente esse ponto que o AutoCAD lê, né, que se comunica com outros softwares. Então, para eu descobrir onde esse ponto está, eu preciso desvincular aqui o meu projeto, e se eu, por exemplo, puxar aqui o meu ponto base para um outro local, né, clicando nele com o botão direito, eu posso mover para a localização inicial, e aí, ao mover para a localização inicial, ele mostra para a gente onde que está o ponto 000 do projeto, que é de fato o Project Internal Point, que é esse ponto que ele se comunica com o CAD. Então, se eu retornar aqui no CAD, observem que eu poderia até criar uma linha aqui, deixa eu ver se eu consigo fazer isso rapidinho. E se eu medir daqui para cá, a gente tem mais ou menos 15 metros, né? 15,31 metros. E se eu vier aqui no CAD e buscar esse ponto 000, né? Criando uma linha aqui, observem que o ponto 0 está aqui, né? E se eu crio uma linha, deixa eu criar uma cota aqui. Opa, acabei entrando em outra coisa. Deixa eu pegar aqui no canto outro. Observem que a distância é a mesma, né? Eu tenho 15 metros, ou seja, o ponto 000 ele precisa estar igual, né, ao do Revit, senão a leitura não vai ser a mesma. Então isso é importante a gente definir previamente. Então, ou a gente... se as referências são diferentes, você entra em lugares diferentes, né? Exatamente. Exatamente. Então, é sempre importante observar isso. Muitas vezes, inclusive, acontece, né, claro, quando a gente não tem um projeto que está igual, ou melhor, localizado da mesma forma, a família, ela fica, enfim, em outro local, vem parar aqui, por exemplo. Então, é importante que isso seja bem mapeado, definido, o que não é difícil, né, basta a gente observar aqui, conferir e, ok, não é nenhum gargalo, assim, para a rotina funcionar. Mas tem que estar mapeada essa questão. Então, vamos lá. E trazendo uma outra dor, né, mostrando mais um pouco, uma vez isso feito no projeto, a gente pode utilizar o Dynamo para outras coisas também que são um pouco árduas de fazer, né, um pouco maçantes, como, por exemplo, inserir conexões automaticamente com base numa condição. Então, foi uma coisa que aconteceu comigo, né, que eu precisava fazer, e, enfim, nesse caso era um projeto muito grande, e seria um tempo muito, seria muito dispendioso, né, dedicar todo esse tempo só para colocar luvas, né, justamente na interligação entre diferentes tipos de conduítes. Então, é uma coisa muito comum, que acontece em muitas obras, né, por economia, inclusive, que é a troca, né, do conduíte que está na parede por um conduíte simples, né, e o conduíte que está dentro da laje ele é reforçado. Então, nessa interligação entre diferentes conduítes, a gente tem o uso de uma luva de pressão, e nesse caso do projeto, e é uma coisa que você, inclusive, fala muito, né, Carla? A BIM é construir virtualmente, então a gente precisa trazer essa realidade da obra, né, para dentro do nosso projeto, inclusive porque a luva vai entrar como quantitativo, enfim, isso vai influenciar totalmente no nosso projeto. Então a ideia é justamente, deixa eu voltar aqui no reprodutor do Dynamo, eu tenho aqui a rotina de inserir luvas de pressão, né, que poderia ser utilizado inclusive para outras famílias, eu poderia no caso até alterar aqui, colocar como um dado de entrada, né, o tipo de família a ser inserida. E aí, no meu caso, a gente tinha alturas diferentes, né, então foi preciso definir esses inputs aqui, né, de quais as alturas que eu queria pegar, né, para esses eletrodutos que estavam dentro da parede, para cortá-los na altura correta. Então, defini aqui, né, esse parâmetro, e se a gente pegar aqui qualquer um desses conduítes, a gente vai ver que é um parâmetro padrão do Revit, né, parâmetro de elevação superior, e é justamente esse parâmetro que eu estou capturando aqui a informação, e eu posso definir em qual altura que eu quero colocar essas luvas, né, então nesse caso eu vou
arbitrar aqui e colocar 2,5, e novamente eu tenho o parâmetro de nível de referência como base para inserir essa família. Então, se a gente vier aqui no projeto, eu vou dar aqui um zoom out, só para a gente ver um pouco mais de fora, e aplicando a rotina, ela demora mais um pouquinho que a outra, mas a ideia é que ela coloque, então, todas as luvas de pressão no lugar correto. E aí, observem que ela já colocou todas as luvas, né, de pressão em todos os eletrodutos com base nas regras que eu defini. Então, isso ganha também muito tempo, porque imagine colocar uma por uma, né? E, enfim, ele faz esse mapeamento de uma forma muito rápida, em segundos. E, nesse caso, ele faz justamente o corte também, né? Então, a gente observa que a gente tem um pedacinho aqui de conduíte em cima, a luva inserida da forma correta e um pedacinho embaixo. Então, eles estão conectados entre si, né? Isso é importante também. E aí, né, dando segmento, a gente precisaria, né, nesse caso, alterar as famílias que estão dentro da parede, para a família que a gente queria, né, que é a família do conduíte não reforçado, né. E aí, novamente, uma rotina que facilitou bastante isso, com base aqui no parâmetro de altura, né, eu defini 2,5, defino a categoria, nesse caso são realmente os conduítes, e com play ele vai alterar, então, todos os conduítes que estão na parede de uma forma muito rápida, né, inclusive os que não estão com luva de pressão inseridos, porque ele pega o parâmetro de elevação. Então, é uma rotina simples essa, né, mas que também ganha bastante tempo, novamente, quando a gente tem um projeto grande. Então, a ideia da gente utilizar rotinas escaláveis é justamente isso, ela serviria para uma casinha, né, como nesse caso aqui, um pequeno pedaço, ou para um projeto muito maior. Daniel, abrindo parênteses no que você falou, né, só para as pessoas entenderem, é que como existe diferença de preço dos eletrodutos flexíveis reforçados e os não reforçados, muitos construtores, né, preferem usar o reforçado só na laje e os não reforçados nas paredes. Isso é uma coisa que tem que ser avaliado em termos de custo-benefício, porque, obviamente, quando ele faz isso, ele tem que colocar essa luva, que é um outro material, e a mão de obra para fazer isso, né? Mas isso em obras de grandes escalas podem ser que seja mesmo significativa essa mudança. Então, o que o Daniel está trazendo é que quando isso for usado, precisa da peça, isso é uma unidade que tem que estar na lista de material, e como a gente está falando também que BIM é uma construção virtual, é necessário colocar isso. Ele vai mostrar para vocês aí que a diferença da cor do eletroduto, né, quando ele muda. Vai ser bem legal e é importante, eu estou falando isso, Daniel, só para as pessoas entenderem o porquê, né? Porque algumas pessoas ficam assim, cara, mas para que eu vou separar o tipo de mangueira aqui, né? De eletroduto flexível? Eu uso mangueira, mas não pode ser usada a expressão de mangueira de jeito nenhum, eu sou um aqui condeno. Porque quando a obra é muito grande, a diferença de preço às vezes é significativa, que justifica a mão de obra e a peça. Quando a obra é pequena, não justifica, e pode usar o reforçado em toda a sua extensão. Mas exatamente, como a gente está fazendo construção virtual, é muito importante entender esse processo, e essa rotina é show, viu, Daniel? Vamos lá. Pô, valeu. Vamos dar continuidade. Tem mais umas coisinhas aqui. E aí essa, né, eu estou mostrando, mas ainda não está pronta. Deixa eu fechar aqui. Que é justamente uma outra dor que eu ainda tenho, né, que eu vejo que muita gente também tem, uma discussão muito latente, inclusive lá no nosso grupo, né, Carla? É verdade. Do Revit Map, que é a questão da fiação. Então, a gente já tem boas soluções hoje no mercado em desenvolvimento, né, inclusive de plugins, de softwares para esse uso, né, para essa solução. Mas no meu fluxo aqui de trabalho, o que eu precisava realmente era agilizar um pouco a parte de documentação, né? Não necessariamente a parte de dimensionamento, de cálculo, também, mas o gargalo maior era a documentação. Então, o que eu estou desenvolvendo agora, né, que ainda não está finalizado, ainda falta um bom caminho pela frente, mas eu posso mostrar alguma coisa, que é justamente se utilizar aqui da tabela de painel, né, do quadro de cargas do Revit, que vem padrão, e aqui a gente tem algumas informações, e eu criei aqui dois circuitos, né, um bifásico e um monofásico, só para a gente poder mostrar, passar rapidinho aqui, e a gente tem algumas informações aqui, eu vou destacar o esquema, né, que nesse caso eu acabei de comentar, e também a seção do condutor adotado para aquele circuito, tá? Então eu arbitrei aqui qualquer valor, não defini especificamente com base na carga, enfim, foi só para a gente poder fazer esse teste aqui. E essa rotina, ela vai, eu acabei fechando o reprodutor, vou ter que abrir de novo, mas eu vou mostrando por enquanto, ela vai justamente pegar a informação de um parâmetro de instância, né, que é esse parâmetro de circuito aqui. Então nesse caso eu tenho um circuito bifásico, que é o 1,2, e aí a forma como o Revit representa um circuito bifásico, ele realmente divide aqui, né, com base nas linhas, então é até uma coisa que a gente tem que se adaptar, né, a essa realidade, porque a forma como o software
mostra, traz, e se não for um problema, né, para o construtor, enfim, se for conversado, explicado, de repente isso pode ser inclusive aceito pelo pessoal, né, que trabalha em obra. E é o meu caso, por exemplo. Então, clicando aqui no conduíte, a gente tem esses parâmetros que eu já coloquei aqui no circuito, e aí, usando essa rotina de documentação para fiação, eu vou selecionar então o conduíte que eu quero, né, realizar aqui a documentação da fiação, e eu também posso escolher o painel, né, que eu estou me referindo. Nesse caso eu estou usando só tem um painel, mas eu poderia ter 10, enfim, muito mais, e gerando então a rotina, ela vai buscar essas informações lá na tabela de painéis do Revit, e ela vai colocar essa documentação de fiação. Ela ainda está um pouco lenta, porque eu estou em desenvolvimento, então geralmente eu tiro uma coisa, adiciono outra, enfim, vou mudando, né, vendo quais são as melhores formas, mas está aqui, ela já está funcionando nesse sentido. Então ela pegou as informações de dimensão, né, do diâmetro, né, do condutor, e também dos circuitos, e também colocou já aqui a tag, né, o identificador, de forma automática. Isso é uma coisa legal, assim, que eu vejo que no meu dia a dia me ajudou bastante, e deve me ajudar ainda mais, né, porque imagina eu ter que colocar isso manualmente, e pior, eu poderia errar, porque isso não estaria ligado, né, à tabela de painel, e aí a gente perde até uma coisa que é um princípio do BIM, né, que é essa bidirecionalidade. Então os dados, eles precisam estar idênticos, né, mesmo que em vistas diferentes ou de forma diferente. Então, o que está aqui na tabela precisa refletir o que está na planta, que precisa refletir o que está no 3D, tudo precisa estar interligado. Então, se eu crio uma solução só para a planta, eu já não estou já estou burlando um dos princípios do BIM. Então, essa é uma dor que eu tinha, e eu acho que desenvolver algo nesse sentido, né, que utiliza a forma como o Revit pensa, pode trazer esse benefício de reduzir o erro durante a elaboração do projeto. Então, é uma coisa legal de mostrar. É bem legal, né, Daniel, essa sua fala, né, que óbvio que a gente está falando em evolução, né, a gente tem muitos passos para andar, até porque, né, Daniel, não é todo mundo que sabe, mas projeto elétrico com informação de anotações de cabos, isso só acontece no Brasil, né, e aí, como esses softwares são internacionais, isso não vem, e essas são uma das maiores dores dos projetistas de MEP, mas especificamente de elétrica, né, e realmente, você está mostrando uma rotina atual, que nas versões anteriores a gente ainda não tinha, porque as rotinas ainda não estavam, os projetistas de elétrica trabalhavam com BIM, mas fazia anotação, realmente anotação mesmo, né, ia lá, anotava na planta, não vinha dentro do fluxo, que a gente chama do BIM, que é a informação, porque isso aqui para a gente é uma grande evolução. E é como você disse, né, tem muita coisa a trabalhar ainda, isso tem que estar, é óbvio que as pessoas esperavam que isso viesse dos softwares, e não é. Até porque é importante salientar que o Revit não é um software de cálculo, né? É um software de modelagem, diferente de outros softwares que são softwares de cálculo e que já tem essa função integrada, como, por exemplo, do AutoQI, e que são diferentes, né? Um software de cálculo que está migrando para a plataforma BIM, então ele já vinha trazendo os seus cálculos. Mas a solução é fazer exatamente isso que você está fazendo, né? Buscar rotinas, como você disse, o grupo todo, cada hora tem alguém que vai lá e apresenta uma nova coisa e a gente vai discutindo. A gente ainda tem muito caminho pela frente, mas já está mostrando que é possível, né? Exatamente. Exatamente. Com certeza. E aí, só abrindo aqui um pouquinho a rotina, para mostrar, né, a cara do Dynamo na prática, né? Claro. Para não ficar só escondido aqui atrás do reprodutor, deixa ele abrir aqui, vai demorar um pouquinho. Mas... Então, o uso dessa solução, eu tenho achado bastante intuitivo, Carla, porque, claro, no começo tudo é sempre complicado, né? Mas à medida que a gente vai entendendo como que funciona mais ou menos aqui, então, basicamente, o que eu tenho são nós, né? Como eu tinha mostrado anteriormente. E eu tenho nós de entrada, nós de processamento, nós que capturam informações, nós que geram informações para o modelo, né? Então, o que eu mostrei, essa rotina ela ainda não está organizada, né, como as outras, ela está ainda com alguns nós meio voando, enfim, justamente porque eu estou sempre mudando ela e fazendo testes. Mas a ideia é justamente utilizar o Dynamo nesse sentido aqui, né, então a gente tem basicamente os nós, e os nós ligam essas informações, e a gente vai brincando aqui, vendo como é que funciona, e o legal é que dá para a gente, inclusive, ver, né, quais são as informações. Nesse caso, esse nó está nulo, deixa eu pegar um nó que tem alguma informação aqui. Todos vão estar nulos porque eu não rodei a rotina aqui dentro. Mas o que eu queria mostrar é que, clicando aqui, por exemplo, eu consigo ver quais são os dados, as listas, né, que estão dentro daquele nó. E aí o Dynamo lida basicamente com listas, assim como as rotinas de programação, né? Então a gente tem conjuntos, a gente tem elementos dentro dos conjuntos,
e a gente tem então as listas, né, que, enfim, gera essas informações e a gente pode observar o que é que está entrando, o que é que está saindo, o que é que está passando dentro daquele nó, e aí todo o processo fica claro. Então é uma forma ágil de trabalhar, e observem que aqui eu não precisei escrever nenhuma linha de código, justamente porque os códigos eles estão prontos, né, atrás desses nós. Claro que é possível escrever códigos, então a gente tem aqui alguns scripts de Python, por exemplo, né, bem simples, que a gente pode utilizar para ganhar tempo em algumas soluções, né, caso a gente não tenha um nó que faça aquilo de uma forma ágil. O Dynamo permite que a gente utilize linguagem de programação orientada a objetos, né, como por exemplo o Python, mas assim, em comparação com outras soluções da área de TI, é ainda um uso bem, pelo menos no meu caso, né, um uso bem inicial, assim, bem simples. Então não é nada muito complexo, a gente não precisa lidar com funções complexas, né, para realizar esse tipo de coisa. A gente consegue fazer com o básico da linguagem. E claro que isso é uma evolução constante. Quanto mais a gente vai entendendo ela, mais a gente vai vendo que a rotina pode ficar mais rápida, que ela pode fazer mais coisas, né? E a gente vai otimizando esse processo. Então a ideia de mostrar aqui não é mostrar a melhor forma de fazer, ou a forma mais inteligente de fazer, mas é mostrar que é possível fazer, que é um caminho, né, a ser seguido, e que, enfim, existem vários cursos e vários especialistas, inclusive no Brasil, né, dessa área, e que é importante a gente buscar essas soluções para facilitar o nosso dia a dia de trabalho. O objetivo de trazer exatamente é isso que você falou, né? Mostrar que BIM, gente, para a gente, é uma coisa que vem crescendo cada vez mais, até porque, como a gente já disse, são softwares internacionais com procedimentos diferentes, mas que não é um monstro que muita gente pinta. E é lógico que tem as suas dificuldades e que a gente tem que buscar, como o Daniel disse, né? Tudo vem através de uma dor, e aí, a partir da dor, a gente vai procurar aí os remédios próprios para ela, né? A vida funciona assim, não é só a engenharia. E aí, o mais engraçado é que ele falou, né, que o cara que trouxe essa ideia aí era um artista plástico, não tinha nada a ver com engenharia, não tinha nada a ver com a construção, mas era um cara que tinha visão. E o Daimon, do jeito que o Daniel está mostrando, é algo muito simples, muito intuitivo. Gente, ninguém está colocando, dizendo que tudo é muito simples, que não é que tem coisas a se aprender. Mas o que a gente está colocando é que nada é impossível, né? Realmente, da forma que a construção do Daimon faz, que é bem intuitiva, é só você entender o conjunto de nós, de onde vai, de onde sai até onde vai, o que é entrada, o que é saída, fica muito simples de você ter isso, porque isso é os conceitos padrões da vida, para tudo que você faz, é assim que você raciocina. Exatamente. Quais são os gargalos, e aí é possível. E agradeço muito, Daniel, a sua disponibilidade de trazer demonstrar, né, porque a gente tem essa visão e você acabou abraçando isso, né, a gente tem esse mundo de associação, isso é a cabeça muito de professor, né, que quer distribuir, quer compartilhar, mostrar os ganhos, não tem essa de ficar segurando as informações, porque, afinal de contas, é um crescimento conjunto. E o que você disse, né, Daniel? Tem muita gente fazendo isso em vários lugares de formas isoladas, e aí, quando se junta, cada um dá uma ideia no outro, cara, essa sua dor aqui eu resolvi desse jeito, essa dor eu resolvi desse, e fazer parte desses grupos, né, é o que cresce a gente, né, Daniel? É o que cresce, porque sempre tem gente que já passou por isso na frente, e aí já traz a experiência, aí chegam os mais novos com um monte de ideias diferentes para poder melhorar aquilo que já vinha. Então, a gente percebe que aqui no nosso país, a gente quando fala de país, porque o grupo tem gente, não é só do país, tem do mundo inteiro, mas brasileiro é muito, assim, intuitivo, né, desafiador, curioso, né? Curioso, e quando a gente trabalha em grupo, fica tudo bem legal, né, de mostrar. E aí eu realmente fico muito feliz, Daniel, de você ter aceito esse convite para compartilhar com a gente um pouco das coisas que você está descobrindo, junto com seus colegas também. É o que você falou, né? Lá no grupo a gente discute muito as questões técnicas, necessidades e as questões do que a ferramenta pode fazer. Hoje a gente trouxe o exemplo do Revit, mas, obviamente, tem muita gente desenvolvendo isso em outras aplicações, do MAP, do ArchiCAD, como você disse, tem softwares, né, equivalentes que estão rodando. Infelizmente, softwares aqui nesse país é assim, né, começa até pela peça. Você, quando vai contratar uma especialização, não é padrão, cada um é de um jeito, infelizmente. Mas o BIM traz para a gente, é isso que eu estou querendo chamar a atenção, né, gente, que o BIM traz para a gente realmente a oportunidade de fazer uma construção virtual. E é um caminho que a gente entendendo que é possível vencer as dificuldades,
não tem nem preço, né? É impossível mensurar o que a gente consegue. Se a gente consegue construir tudo isso que o Daniel mostrou com detalhe, até a conexão da luva de conexão, quando você troca de um elemento para outro, isso acontece no eletroduto flexível, reforçado por não reforçado, como também acontece, obviamente, são rotinas que podem fazer, quando você vem com a instalação aparente que é galvanizado, precisa entrar, embutir na parede, que aí já passa assim em PVC, por exemplo, mesmo o eletroduto flexível. São detalhes, e aí se você consegue colocar essas conexões automáticas, nossa, nós não tem como mensurar o ganho de produtividade, né? E aí eu aproveito aqui para fazer essa chamada, né? Porque essas rotinas são necessárias porque a gente busca em ganho de produtividade. E aí, quanto mais a gente tem a construção virtual, gente, a gente busca eficiência na execução. Se a gente usa o foco do BIM, o conceito do BIM, que é você trabalhar com todas as engenharias simultâneas, com as comunicações, e construir isso virtualmente, você está eliminando todo e qualquer problema que você pode ter em obra. E essas rotinas mostram isso claramente, né? Eu fico assim, eu faço questão de chamar a atenção, porque isso, em nenhum projeto em CAD, né, em 2D, tinha essas observações. Verdade. E mais, não tinha nem na lista de quantidade. Porque eu, nesses anos todos de projetos, eu nunca coloquei uma lista, uma luva de mudança de especificação. Até porque a gente parte do princípio que a peça é a mesma. Uhum. Mas, quando a obra vai crescendo, né, e às vezes você precisa economizar em tudo. Pequenas coisas, Pequenas coisas, é óbvio que você vai orçar a mão de obra do eletricista para fazer, do profissional que vai fazer essa conexão, você vai considerar a cola de junção de uma peça com a outra, você vai considerar o rolo de um com o rolo do outro, toda a logística, e analisar no conjunto, se mesmo com todas essas interfaces do processo, fica mais barato do que puxar o eletroduto direto, né? Mas, de qualquer forma, a ferramenta permite você tomar essa decisão, né? E aí, você pondo isso, você tem exatamente o que vale a pena, se é seguir direto, porque você pode, nas suas planilhas, e aí, ligando a metodologia no 4D, no 5D, que é planejamento e orçamentos, você vai decidir se você é possível decidir o que isso agrega, agravando ou não, no seu orçamento, o que vale mais a pena, né? Justamente porque traz esse quantitativo, né? Dá para a gente comparar e tal, levar para a obra e avaliar antes. Isso é legal mesmo. Toda essa parte de gestão que traz essa condição, mas, assim, sensacional mostrar para a gente essa questão aí física, né? O 3D mesmo. Realmente, a gente vê essas rotinas, eu só tenho que parabenizar o seu trabalho, Daniel, é show. Obrigadão. Obrigado por você ter compartilhado com a gente aqui no canal, e de convidar as pessoas que trabalham com o MEF de estar presente. Mais uma vez, eu só tenho realmente que agradecer, porque é muito interessante as pessoas perceberem que é possível. É lógico que a gente tem muito que evoluir, é o que você falou, está fazendo parte de teste, está todo mundo testando, mas a questão é essa mesmo. Muito obrigado, viu, Daniel? Eu que agradeço pela oportunidade. E é isso, sou fã do canal, sou seu fã também. E é isso. Obrigadão mais uma vez. E aí, quem tiver dúvida, alguma coisa, a gente pode falar comigo aí, tá o LinkedIn embaixo, né? Passando na tela. E tô super aberto, inclusive, para dicas. Se alguém já fez isso, já resolveu esse problema de alguma outra forma e puder contribuir, né? Ou quiser também a rotina para olhar, eu compartilho sem problema nenhum. E é isso aí. Falou, Daniel. Grande abraço, Valeu. cara. Obrigadão. Até mais. Bom dia. Até mais. É isso aí, né, pessoal? Sensacional a gente mostrar que as ferramentas são sempre possíveis, né? E BIM é um eterno crescimento, a gente buscando os trabalhos para poder entender, e como diz o Daniel, né, a gente está sempre buscando uma solução para as nossas dores. E aí eu falo, né, a gente está sempre falando de oportunidades, e só não enxerga as oportunidades aquele que não consegue ver. E é transparente esse crescimento. Por isso eu convido vocês a estar sempre aqui junto comigo no nosso canal. No nosso canal a gente tem o BIM na Prática. Se você tem alguma coisa interessante que queira mostrar e compartilhar com os demais, pode me falar, basta colocar lá uma mensagem aqui no chat, ou mesmo lá no e-mail, no contato @criarbim.com.br, e a gente vai mostrar isso que você está fazendo, que é diferente ou não. E nessa conversa, né, nossa, a gente tem o canal, a gente tem o bate-papo com o mercado, com a academia, com a entidade, e amanhã a gente vai conversar com o engenheiro civil Nicolas,
O Nicolas, ele é carioca, mas ele está atualmente em Portugal, vai conversar com a gente amanhã, contando um pouquinho a sua experiência com esse processo BIM e trazendo para que todos possam ver como que está o caminho de cada um de nós, né? Bem, nesse mundo virtual, a gente precisa sempre que você se manifeste se vocês estão gostando ou não, se são relevantes os assuntos que nós estamos trazendo, e eu convido vocês aí para fazerem parte do nosso canal lá no Telegram, para aqueles que já não estão, né, se inscrevam lá, porque é lá que a gente coloca as nossas agendas, as nossas informações, as coisas novas, as novidades que a gente está participando, e se inscreva lá para a gente poder estar sempre contribuindo, tá bom? Então é isso, pessoal, até amanhã, espero vocês aí para no bate-papo com o Nicolas, e mais uma vez aqui em público, Daniel, obrigado por compartilhar com a gente essas suas descobertas, né, essas suas rotinas, esses seus trabalhos. E grande abraço aí, Daniel. Obrigadão, Carla, mais uma vez, parabéns pelo canal. Falou, até pessoal. Breve. Valeu. Beijinho, turma. Até mais.